fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Constantemente na história da humanidade, nós vemos a luta do bem e do mal. Entretanto, Deus é extremamente poderoso e permite e fala com o diabo e potestades. Por que ele simplesmente não aniquila o mal? For example, if God at once eradicated the evil angel, Por exemplo, se Deus imediatamente erradicasse todos os anjos malignos, are we assured that there will be no more evil angels? será que estaríamos certos de que não existiriam outros anjos malignos depois? Do you believe also, sister, that there are evil people which became evil not because of Satan, but because of themselves also? E você acredita, irmã, que existem pessoas más que se tornaram malignas não por causa de Satanás, mas por elas mesmas querem ser más? Vamos ler Tiago 1:14. Cada porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago is speaking about people. Tiago está falando sobre pessoas. Sim. Cada porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada de nós tem sua própria concupiscência. Much like also the devils or the fallen angels. Assim como os demônios, os anjos caídos. Sim. If God will at once eradicate the evil angels, E se Deus vai imediatamente erradicar todos os anjos maus, see, He will also be forced to eradicate at once people that sin against Him. ele também vai ser forçado a erradicar imediatamente todas as pessoas que pecam contra ele. Justice calls for it. Justiça pede por isto. Why? Por quê? Because He also created the angels. Porque ele também criou os anjos, And He also created us. assim como também nos criou. If your judgment is that every sinning angel be eradicated at once, then nobody of us will be left. Se o seu julgamento fosse de que todos os anjos maus deveriam ser erradicados, então nenhum de nós, inclusive, permaneceria. Vamos ler. Salmos 133. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem subsistirá, Senhor? Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Porque ambos anjos e humanos, they both sin. Ambos pecam. Sim. If that will be your judgment, nobody of us will be Então, left. se este fosse o seu julgamento, se fosse assim, de acordo com o seu juízo, ninguém permaneceria, ninguém subsistiria. But there is wisdom in it. Mas existe sabedoria nisto. God is not doing anything without wisdom. Deus não está fazendo nada sem sabedoria. Everything He does is done in wisdom. Ou seja, tudo que ele faz é feito em sabedoria. Vamos a ler Salmos 104:24. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras. Todas elas as fizeste com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Sim. Todas elas as fizeste com sabedoria. Whatever God do, there is wisdom behind it. O que quer que Deus faça, há sabedoria por trás disso. Even His decisions, Mesmo as decisões dele, even His judgment, mesmo os juízos dele, always contain wisdom in it. sempre contém sabedoria nelas. And what is the wisdom? E qual é a sabedoria? Segundo Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Sim. O Senhor nunca retarda na sua promessa.
Mas o apóstolo Pedro dice, ainda que alguns atem por tardia, porém, é longânimo para convosco. Longânimo significa tem tempo considerado por Deus para que a uma pessoa venha a Arrepender-se. arrepender-se. If God will at once put judgment, Pois se Deus fosse imediatamente usar de juízo, nobody can repent anymore. ninguém mais poderia se arrepender. A very little few can be saved. E muito poucos seriam salvos. See. Let us consider something. Então vamos considerar algo. Segundo Pedro 3:15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. A longanimidade, a razão pelo qual Deus não imediatamente give punishment Dá já a punição is because of é longanimidade. por causa de longanimidade. And that is the intent of God is for salvation. E a intenção de Deus nisso é para a salvação. See. There is wisdom. Existe sabedoria. For example, there are those angels who have sinned in the past. Por exemplo, tem aqueles anjos que pecaram no passado. The angels that does not sin against God until now Os anjos que não pecaram contra Deus até agora are observant of what is happening. estão observando o que está acontecendo. They know what is happening. Eles sabem o que está acontecendo. They know that those angels who rebelled against God became demons. Eles sabem que aqueles anjos que se rebelaram contra Deus se tornaram demônios. And they know that one day God will put them into punishment. E sabem que Deus os colocará em punição. A longanimidade de Deus ensina sabedoria a nós. Não somente a nós, mas por anjos também. Por quê? Sometimes there are things that are explained in time. Tem algumas coisas que são explicadas no tempo certo. Time teaches. O tempo ensina. Angels are eternal beings. Anjos são seres eternos. See. So God prepared eternal punishment for erring angels. Então Deus preparou uma punição eterna para anjos que se rebelaram, anjos maus. The first of which is Satan. O primeiro dos quais é Satanás. 25:41, Mateus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno é preparado para o diabo e seus anjos. If in the course of time, Se no curso de tempo, durante o período de tempo, those angels that have not sinned against God, esses anjos que não pecaram contra Deus, for example, if they have not sinned for 10,000 years, por exemplo, eles não pecaram por 10 mil anos, 100,000 ou years, 100 mil anos, or a million ou 1 years, milhão de anos, or a billion ou 1 years, bilhão de anos, which you must believe. que você deve crer. Why? Por quê? Because the earth now, according to science, is 4.5 to 6 billion years old. Porque a Terra, de acordo com os cientistas, eles viram que a Terra tem cerca de 4,4 a 4,5 bilhões de anos de idade. See? And we must know that angels have existed before the creation of this earth. E também devemos saber que anjos existiram mesmo antes da criação desta Terra. If they existed for that long, E agora, se eles existem já há todo este tempo, and they have kept their sincerity to God for a billion or 5 billion years, e guardaram a sua sinceridade diante de Deus por 1 bilhão, a 4 bilhões de anos, the time that have passed
Então, o tempo que se passou have taught them to be sincere to God. os ensinou a serem sinceros diante de Deus. It will teach them sabiduria, Vai ensinar a eles sabedoria, that they will be worthy of living with God in eternity. que serão dignos de viver com Deus na eternidade. And God can be sure that they will not be rebels for the next 5 billion or 10 billion years to come. Deus, com isso, vai poder também afirmar de que eles, poder confiar de que eles não vão se rebelar contra Deus nos próximos 5, 10 bilhões de anos. Like in your case, sister, Como no seu caso, irmã, you are a sinner as I am. você é um pecador assim como eu. But if we can be faithful to God Mas for 100 years, Mas se nós podemos ser fiéis a Deus por 100 anos, com tentações, tribulações, com perseguições, com tantas mal ao redor de nós. If we are found faithful to God in 50 years, então se somos encontrados fiéis diante de Deus por 50 anos, in spite of all these malignos, apesar de todos estes males ao redor, cannot we be faithful to God in the life after, for eternity, where there will be no temptation, perseguições, etc. será que não poderemos então ser fiéis diante de Deus durante toda a eternidade com o Pai, onde não nem mesmo haverá tentações, provações, perseguições? A person who have shown faithfulness to God in spite of temptation Então, uma pessoa que mostrou fidelidade a Deus, apesar das tentações, can be faithful to God more if there is no temptation. pode ser ainda mais fiel a Deus sem a existência de tentação. So there is wisdom in time, Então, existe uma sabedoria no tempo, even for angels, mesmo para os anjos, even for humans. mesmo para humanos. So do not limit the time that God wants them to live or to think. Então, não podemos limitar o tempo que Deus quer que eles pensem, que eles vivam e pensem. If you will say that at once that they committed evil, they will be eradicated, it must also be applied by God to humanity. Once anybody sin, you will be eradicated and nobody will be saved anymore. Então, se você vai colocar como ponto assim de que se eles imediatamente ao pecarem, se rebelarem contra Deus, vão ser totalmente erradicados, o mesmo deve ser aplicado também à humanidade. A partir do momento que pecou, também vai ser erradicado. Sim. Lembra o versículo no livro de Salmos 133, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? That is the verse that you have to understand. Este é o versículo que eu preciso entender. Você entende, irmã? Você entende, irmã? Eu entendo. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.